Olá, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma expedição. Seguiremos essa jornada de exploração, observação e discernimento ao longo das próximas semanas. Na nossa última parada, nós caminhamos pelo vale junto ao rebanho. Observamos as ovelhas frágeis, dependentes, aprendendo a reconhecer a voz do pastor em meio ao medo, à escuridão e às incertezas do caminho. E se você não participou da nossa última expedição, pare um instante agora, volte lá e embarque nela. É fundamental que você viva aquela experiência e adquira o discernimento necessário para continuar avançando por aqui. Pois a confiança não apenas sustenta o homem no vale, ela também o conduz às alturas. E é exatamente a partir deste ponto de entrega que somos convidados a olhar para o alto e encontrar o personagem da nossa expedição de hoje, a águia. Olharemos para os céus, observando que existe uma diferença muito grande entre lutar contra o vento e aprender a descansar nele. Vamos entender que o segredo da águia não está na força das asas, e sim na confiança. Então, vamos lá. Olhe para o alto, acima do vale, acima das árvores, acima das montanhas. O céu azul, o vento soprando entre os penhascos, e lá está ela, a águia, quase imóvel no céu, enquanto outras aves batem as asas constantemente. Ela parece apenas flutuar, deslizando com leveza, silenciosa, estável e precisa. As asas permanecem abertas. Lá embaixo, o vento atravessa o vale, passa pelas encostas, sobe pelas montanhas e move as copas das árvores. E diante disso, sem pressa, sem agitação, a águia apenas se inclina levemente e começa a subir, cada vez mais alto, cada vez mais distante do chão, cada vez mais próxima das nuvens. E se olharmos o horizonte, as nuvens começam a se formar, o céu muda de cor, o vento aumenta e as rajadas se tornam mais fortes. Pequenas aves desaparecem entre as árvores, outras procuram abrigo entre as rochas, mas a águia permanece. Ela abre ainda mais as asas, gira sobre as correntes de ar e à medida que a tempestade se aproxima, ela sobe, acima das montanhas, acima das nuvens, acima da própria tempestade. E lá do alto o mundo parece diferente. Os vales se tornam pequenos, os caminhos aparecem com clareza, os rios cortam a paisagem como linhas desenhadas sobre a terra. Mesmo a uma grande distância, nenhum movimento passa despercebido aos seus olhos. Lá do alto, ela acompanha tudo o que acontece lá embaixo. Entre as pedras e os campos, nada escapa à sua visão. Mas não é apenas o voo que chama a atenção. Olhando para aquelas encostas, os paredões de pedra, os penhascos que parecem inacessíveis, encontramos ali, nas alturas, o seu ninho, protegido entre as rochas, longe do alcance dos predadores. É ali que os filhotes crescem seguros, protegidos e acomodados. Mas algo começa a mudar. Dia após dia, a mãe movimenta os galhos, remove parte da cobertura macia. Os espinhos começam a aparecer,
O lugar que antes trazia segurança já não parece tão confortável assim. Os filhotes se movem, ficam inquietos. O espaço se torna pequeno, até que chega o grande dia. A borda do penhasco está logo ali. O vento sobe pelas paredes de pedra. A mãe se aproxima. Os filhotes hesitam, encaram o vazio, olham à altura. Tudo parece grande e distante demais. E então, pela primeira vez, eles deixam o ninho. Por alguns instantes parece apenas uma queda. O vazio, o vento, o sobressalto, as asas se agitam sem direção, mas logo em seguida o milagre acontece. As asas se abrem, o vento passa por entre as penas e o corpo encontra sustentação. Aquilo que parecia o fim era apenas o início do seu primeiro voo. Talvez seja essa a imagem que o profeta Isaías tinha em mente quando escreveu no capítulo 40, o versículo 31, que diz assim: Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. É profundo notar que Isaías não começa falando sobre voar, correr ou ter força. Tudo começa com confiança. Os que confiam no Senhor, porque antes de existir altura, existe confiança. Antes de existir visão, existe dependência. E antes de existir o voo, existe a entrega. A figura da águia aparece associada à força espiritual porque ela nos ajuda a enxergar uma realidade que normalmente passa despercebida. Nós olhamos para ela e vemos as asas, a altitude, a velocidade, mas existe algo invisível sustentando tudo isso: o vento. E é aí que a criação aponta para uma verdade maior. Grande parte da nossa vida também é sustentada por aquilo que não pode ser visto. Ninguém vê a paz, a esperança, o amor ou a fé, mas todos conseguem perceber os seus efeitos. Assim como ninguém vê o vento, mas é impossível negar o que ele produz. Nós gostamos daquilo que podemos enxergar. Gostamos das certezas, das garantias de saber para onde estamos indo, mas a própria vida raramente funciona dessa maneira. A águia nos mostra que não precisa ver o vento para abrir as asas. Ela simplesmente responde àquilo que já está operando ao seu redor. O vento está ali, mesmo invisível aos olhos. Aprender a confiar antes de compreender tudo é o segredo do posicionamento correto. Essa dinâmica também nos revela o propósito por trás do desconforto. Nenhum filhote aprende a voar permanecendo para sempre no aconchego do ninho. Em alguns momentos, eles precisam deixar o que é conhecido e enfrentar a altura e o vento. O objetivo de Deus nunca é a nossa queda. O objetivo sempre foi o nosso voo. E o fruto disso é uma completa mudança de perspectiva. Quanto mais alto a águia sobe, maior se torna sua visão. Lá do alto, ela continua olhando para a mesma terra, para os mesmos vales e montanhas. O cenário não mudou, a posição dela mudou. Existem situações que parecem gigantescas quando observadas de baixo, mas se tornam minúsculas quando vistas das alturas. É esse estilo de vida que encontramos nos homens e mulheres descritos na galeria de Hebreus, no capítulo 11. Pessoas que aprenderam a viver como águias, sustentadas pelo invisível, confiando naquilo que ainda não podiam ver.
Acompanhe o que a palavra nos diz em Hebreus 11, nos versículos do 1 ao 16, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Ao longo de todo esse texto, existe um padrão claro. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, todos diferentes, vivendo em épocas distintas e enfrentando circunstâncias particulares. Mas existe algo que une todos eles. Nenhum viveu baseado apenas naquilo que podia enxergar. Todos foram movidos pelo que Deus havia dito. É assim que a fé é apresentada logo no início do capítulo, uma convicção daquilo que não vemos. Os heróis da fé operaram na mesma mecânica da águia, caminhando por um solo de incertezas, enquanto dependiam de uma realidade superior. Essa verdade ganha vida quando olhamos para Noé, advertido por Deus sobre acontecimentos que os olhos humanos ainda não podiam ver. E ele creu, e por causa dessa fé,
passou anos de sua vida construindo uma arca para preservar a vida e garantir o recomeço de toda a criação, enfrentando o julgamento e o deboche de todos ao redor, sustentado apenas por uma certeza invisível. Esse mesmo pulsar se repete na jornada de Abraão. Ele foi desafiado a arrumar as suas malas e partir sem saber ao certo para onde estava indo. Deixou para trás a sua terra, o seu teto e a sua segurança, dando passos no escuro, porque os seus pés não eram guiados pelo mapa, mas pela voz da promessa. E tudo isso se torna ainda mais evidente quando olhamos para a história de Sara. Humanamente, o tempo dela já tinha passado. O corpo dizia não e a lógica biológica dizia não. E as circunstâncias zombavam do seu sonho. Mas ela escolheu rejeitar o diagnóstico do vale para descansar na fidelidade daquele que havia prometido. Todos eles viveram olhando para algo que estavam adiante. O texto declara que morreram sem receber plenamente o que lhes havia sido prometido, mas continuaram avançando porque compreenderam que eram peregrinos e estrangeiros nesta terra. Pertenciam a algo maior. Esse é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo confirma em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, que diz assim: Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. A fé não nasce quando enxergamos tudo. Ela nasce quando decidimos confiar em Deus, mesmo quando ainda não enxergamos nada. A dependência sempre precede as alturas. É aqui que essa mensagem deixa de falar sobre os heróis do passado e começa a falar sobre nós. É muito fácil admirar esses personagens. O desafio é perceber que enfrentamos o mesmo dilema todos os dias. Eles precisaram confiar sem enxergar, e nós também. Os cenários mudaram. Hoje nós não estamos construindo arcas ou atravessando desertos literais, mas continuamos enfrentando os mesmos gigantes: a ansiedade, a incerteza, o medo do amanhã e a necessidade de controlar tudo. Nós queremos saber o que vai acontecer, queremos o resultado antes de dar o primeiro passo. E por isso estamos cansados emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Pessoas tentando resolver tudo, carregar tudo e sustentar a vida com as próprias forças. É como se estivéssemos batendo as asas sem parar, tentando permanecer no ar através do puro esforço. Mas ninguém foi criado para viver em exaustão. Por isso, Jesus faz o convite em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus não chama os autossuficientes, ele chama os que chegaram ao limite das próprias forças. A águia não permanece nas alturas porque ela bate mais asas do que as outras aves. Ela permanece porque aprendeu a descansar na corrente que a projeta. Existe uma diferença enorme entre servir a Deus tentando controlar o amanhã e viver sabendo que Deus continua no controle. Nem toda tempestade é sinal de abandono. Às vezes,
O vento contrário é o instrumento que Deus está usando para nos conduzir a uma altura que jamais alcançaríamos sozinhos. Se o seu ninho mudou, se a segurança desapareceu e a sensação é de queda, saiba que o Senhor nunca abandona aquele que está ensinando a voar. Como diz em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 31. Como a águia incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. Hebreus nos mostra homens e mulheres olhando para algo que estava além desta vida. Eles desejavam uma pátria melhor, a pátria celestial. Enquanto o mundo olhava para o chão, eles olhavam para a eternidade. A verdadeira altura não está nas nuvens, está na direção do olhar. O que domina a sua visão acabará conduzindo a sua vida. Os homens de Hebreus 11 olharam para a promessa. Nós olhamos para a realidade da promessa, Jesus Cristo. Logo após essa galeria de heróis, o autor de Hebreus nos faz o direcionamento definitivo em Hebreus 12, no versículo 2. Diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Nós conhecemos aquele que veio, que abriu o caminho para a cidade eterna, que venceu a morte e que prometeu voltar. A fé é seguir aquele que nos leva até ela. A águia nos lembra que existe algo acima do vale e das circunstâncias. E quando os nossos olhos permanecem fixos em Cristo, nós continuamos avançando, confiando e voando. Mas há um detalhe nessa jornada: nenhum desses homens permaneceu parado. Todos precisaram se mover e responder ao chamado. Todos precisaram deixar algo para trás para alcançar o que estava adiante, porque existe um tempo de permanecer, mas também existe um tempo de partir. A confiança nas alturas nos dá a visão correta das circunstâncias, mas o voo elevado é apenas o início. Depois que aprendemos a enxergar de cima, Deus nos convida a um nível ainda mais profundo de discernimento. O discernimento do tempo e das estações. Mas isso é o tema da nossa próxima expedição. Se o vento aumentou na sua vida, se existem perguntas sem respostas e o chão parece ter desaparecido, lembre-se, o mesmo Deus que chamou Abraão, sustentou Noé e deixou claro o seu poder na vida de Sara, continua sendo o mesmo Deus de hoje. Ele está preparando você para algo muito maior. Por isso, se você quiser, feche os seus olhos por um instante e faça essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tenho andado cansado, tentando lutar contra as tempestades e esgotando as minhas forças. Mas hoje eu decido voltar, me render e alcançar esse lugar de confiança. Me ensina a voar alto e a descansar em teu vento. Muda a minha perspectiva e transforma a minha visão. Eu entrego a minha vida e a minha jornada em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração,
Compartilhe com alguém. Talvez exista uma pessoa cansada, tentando voar na força dos próprios braços, precisando ouvir isso hoje. E se você ainda não faz parte da nossa tripulação, inscreva-se no canal, curta o vídeo e nos ajude a continuar levando reflexão e discernimento. Não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima expedição.